Estamos iniciando o programa Check-in de hoje, onde vamos entrevistar Natália Villa Bianchini. Ela morou 2 anos fora do Brasil. Saiu do Vale do Taquari, nunca tinha saído, viajado para outro lugar e foi logo viver 2 anos fora. Quais as novidades, as dificuldades, como matou a saudade da família? Trabalhou lá ou não trabalhou? Conseguiu viajar? Trouxe dinheiro? São muitas dúvidas que nós temos com a Natália. Nós estamos ao vivo para o canal 15 da NET, assim como também pela Brás Rede. Você pode fazer a sua pergunta através do Facebook de Joel Alves ou TV Univates. Faça a sua pergunta ou simplesmente diga que está nos assistindo para que a gente possa então mandar o alô. Estamos ao vivo para todo mundo, não só o Brasil. Como é que tá? Tudo bem, Natália? Tudo bem, obrigada. Prazer em tê-la aqui. Obrigada. Assim que você saiu, que conheço muito bem teu pai, tua mãe, né, a tua família. Sim. Aí nós perguntávamos, chegava na loja do teu pai, como é que tá a Natália? Ah, a Natália tá bem, nem sei se volta logo. E foi o que aconteceu, ficou mais tempo do que o planejado. Fiquei mesmo. A ideia era ter voltado no meu primeiro ano, depois do primeiro ano, porque eu tava fazendo faculdade aqui. E eu tranquei tudo, não, vou voltar. E aí... Não voltou mais? Não voltei mais. Descobri que o que eu fazia aqui não era o que eu queria, acabei me descobrindo lá e aí... Desisti. Fazia o que aqui? Aqui eu fazia moda. Moda? Aham. E lá trabalhou com... Eu trabalhei em 2 restaurantes. Eu trabalhei restaurantes. com comida, basicamente. Como auxiliar de chefe, foi isso? Isso. No meu primeiro ano, auxiliar de chefe. Trabalhava no café da manhã, almoço e janta e depois no outro como garçonete. Bem, a gente vai falar muito sobre trabalho ainda. Primeiro, saber por que você escolheu a Irlanda. Como é que surgiu a sua oportunidade? Na verdade, então, essa história... Foi minha prima que escolheu a Irlanda. A minha ideia, quando eu fiz 18, era ir para os Estados Unidos, ser au pair. E aí minha prima veio com a ideia de ir para a Irlanda. E ela comentou com meu pai, então como eu tinha só 18, nunca tinha morado fora, ele pensou, vou mandar com a prima ou vou mandar sozinha? Aí foi com a prima. Mas que ele ia mandar Ele ia mandar, de algum jeito ele ia me tocar. Até para descobrir, a gente falava Sim. muito sobre isso. Porque quando fica só em casa e tal, não que não cresça, claro que cresce. Mas lá tu teve que fazer tudo sozinha, né? Sim. Ou seja, tua comida, tu teve que passar tua roupa, escolher, tu teve que controlar teu dinheiro, né? Sim, não, eu tive que fazer tudo sozinha, me virei. Aqui tu já era independente, não? Financeiramente, não, porque estava fazendo faculdade, então eu trabalhava com o pai e com a mãe ali, mas assim, eu não era 100% dependente, independente, quer dizer... Mas eu fazia as minhas coisas, assim, eu sempre soube me virar bem sozinha. Mas quando chegou lá e diz, a partir de agora é tudo comigo, como é que foi essa sensação? Ai, foi bem bom. Eu sempre quis. É? Eu sempre quis ser bem independente. Eu sou bem independente, assim, desde pequena. Então, sempre se virou. Eu sempre me virei. Então lá eu tive a chance de ser quem eu queria ser e fazer o que eu queria fazer. E foi muito bom, é uma experiência muito boa. Tu e a tua prima ficaram juntas o tempo todo ou ficaram separadas? Nós moramos juntas por 1 ano e uns 8 meses, eu acho. Sim, a gente dividiu casa, dividiu quarto, dividiu trabalho. Só as duas? Porque geralmente brasileiros, até para ser mais barato, divide com mais pessoas. Não, nós dividimos com um monte de gente. A primeira casa, então a minha prima tinha um amigo, fomos morar com ele. E aí nós tivemos sorte de ter um quarto duplo vago. Então nós duas dividimos o quarto. Depois de um tempo a gente decidiu se mudar mais para o centro. E aí nós sofremos um golpe. Um brasileiro estava alugando apartamentos. Nós pagamos, achamos que era... Eu fui lá olhar, ele me deu o contrato, me deu chave, me deu tudo. E sumiu com o dinheiro. Tá, mas e a chave? Não abriu o apartamento? Abriu o apartamento, ele deu para mais 8 pessoas. Na segunda, que todo mundo ia se mudar. E aí todo mundo apareceu lá, cada um com a chave. O bom é que nós descobrimos isso antes. Teve um grupo de gente, de pessoas que pagou também, eles descobriram que era falso. Postaram no Facebook. Quando eu descobri, meu coração parou. Porque... E logo um brasileiro ainda, né? Sim! Não, isso deixou... Foi bem triste. É muito chato isso até. Sim, e não foi pouco dinheiro. E nós estávamos juntando, eu estava juntando dinheiro para renovar o meu curso, sabe? Sim. Então, foi bem triste. Natália, como as pessoas que passaram por este programa, algumas foram sozinhas, outras foram para fazer o curso de inglês, né? Sim. E algumas foram para universidades. Como é que tu e tua prima foram para lá? Nós fomos com visto de estudante. E quando tu tem o visto de estudante, tu precisa estudar no mínimo 6 meses. O primeiro visto que nós pegamos foi de 1 ano, depois a lei mudou. Então, tu faz 6 meses de aula e depois 6 meses de trabalho e viagens.
Aí depois ele mudou para 8. Então, 6 de aula e 2 de trabalho e viagem. Você pode conciliar estudo e trabalho ao mesmo tempo. Sim. Legal. Isso, a lei diz que tu pode trabalhar 20 horas. Mas muita gente acaba trabalhando mais, por questões de precisar mais de dinheiro também. E porque às vezes eles têm um inglês muito bom. Sim. Então eles não têm muita necessidade de ir pro curso. Eles vão porque a lei manda. Mas dá para conciliar, tranquilo. Dá para conciliar. Qual que era o teu horário lá? Era muito puxado? Quando eu trabalhava no restaurante, no meu primeiro emprego, não era puxado porque eu fazia só 20 horas de trabalho. E estudava? E estudava de manhã. Começava, se não me engano, às 8, ia até umas 12 aula. E daí depois eu começava às 1h30 a trabalhar, ia até 6h30. Bem tranquilo. Era bem tranquilo. No meu segundo emprego foi um pouquinho mais puxada. Por quê? Eu saía da escola, eu pegava uma bicicleta, que eles têm bicicletas lá. Eu tinha que chegar em 15... bicicletas alugadas. Isso, tem um cartãozinho, daí tu vai lá e tu consegue alugar a bicicleta. E eu em 15 minutos tinha que chegar da escola até o trabalho. E era longe, muito longe, me matava pedalando. E eu chegava lá, trabalhava, fazia o intervalo de... Como eu chegava mais tarde, eu fazia um pouquinho menos de tempo de intervalo, voltava, trabalhava até 10, 11, 12 da noite, ia pra casa, de manhã, 7, tinha que acordar já. E valia a pena ou não? Valia, eu faltava bastante aula, assim, pra ser bem honesta. Valia a pena por questão financeira. Valia muito a pena por questão financeira. Eu tava fazendo a minha identidade italiana também, então eu não tinha... A escola já não pegava mais no meu pé por faltar aula, porque eles sabiam que eu estaria mudando o meu status. Sim. Aí então foi algo bem tranquilo. Você tem cidadania italiana? Tenho. Bianchini? Bianchini. Por parte do teu pai, tu conseguiu cidadania italiana. Sim. Tu fez toda essa documentação quando estava na Irlanda? E, na verdade, a minha prima fez antes, porque ela tinha guardado um dinheiro para isso e eu estava só começando. Então, ela fez tudo, depois eu peguei os documentos que ela já tinha. Ah, ajudou muito. Isso, daí eu acertei com ela, assim, para ser bem justo, e por lá eu fiz daí. Aí ela me deu o nome de uma advogada que fazia, fui para Itália, fiquei alguns dias lá e fiz. Hoje tu, então, tem livre acesso. Eu tenho livre acesso. Por ser cidadã italiana, né? Uhum. E isso é só para você? A família também pode, não? Nossa. Tem alguma regalia, digamos Eu assim, não algum tenho, privilégio, não? Talvez no dia, assim, que eu decidi casar ou ter filhos, eles vão vão poder ter. receber. Mas, assim, o meu pai, minha mãe, a minha irmã não tem nada. Mas eles podem também fazer, assim como Sim, você fez. na né? verdade, se o meu pai decidir fazer, a minha mãe ganharia, talvez, depois por casamento. E a minha irmã, automaticamente, porque ela é menor de 18, ela ganha. Também. Automaticamente, não precisa pagar nada. Em valores, quanto que mais ou menos para te conseguir cidadania se gasta ou se investe, né, para fazer isso? É caro. Eu, mais ou menos, gastei uns 3.000 euros. 3.000 euros. O euro dá mais ou menos 4 por 1, né? Dava, é isso aí, dava quase uns 12 mil. 12 mil reais. Isso, mas a minha demorou um mês para vir. Aqui eu conheço gente que tem aqui no Brasil, que encaminhou por aqui já para não ter esse gasto de morar na Itália e tudo mais. Tá esperando 10 anos, esse é o tempo de espera. Em um mês tu conseguiu a tua cidadania. Um mês e meio, assim, quase 2. Eu acho que eu fui pra lá. Muito rápido. Foi muito rápido. É que eu peguei uma cidade muito pequena, então era bem rápido lá. Uma dica para quem quiser cidadania, Sim. talvez morar fora é mais barato. É muito mais e mais barato. rápido do que fazer tudo pelo Brasil. Porque além de tu poder trabalhar, juntar em euros, é tudo mais barato lá. Porque para viajar para Itália eu paguei 10, 12 dólares. Desculpa, euros. Então é muito mais barato, sabe? Natália, o que tu fez com o teu primeiro salário, quando recebeu o teu primeiro Botei dinheiro? na conta. Guardou? Eu guardei para para pagar, não para pagar o aluguel. Precisava pagar. Porque eu paguei um pedaço de todo o meu intercâmbio, assim. Eu tinha um dinheiro guardado, que eu trabalhei em pizzarias aqui no Rio Grande do Sul. E aí, quando eu recebi, eu disse assim, eu não quero mais ajuda do pai e da mãe. Você é Chega. independente mesmo. Agora sim. Eu falava, mãe, não quero mais esse dinheiro. E aí conseguiu mesmo. E consegui. Eles só tiveram que me ajudar depois quando eu sofri aquele golpe, que eu perdi muito dinheiro. Aí eles tiveram que me ajudar para renovar, mas depois eu, tudo sozinha. Paguei minha cidadania, minhas viagens, tudo eu. Tudo sozinha. Trabalhava, saía, aproveitava a vida e tinha meu dinheiro. Que bom. E Essa é a só melhor trabalhando no restaurante depois da 1h da tarde, da 1h30 mais ou menos. Depois, com o tempo, quando eu consegui a cidadania, eu terminei o curso, daí eu trabalhava, começava de manhã, fazia de tarde. Eu tinha horário normal, que nem todas as outras garçonetes tinham. Sim. A Irlanda respeita muito os estrangeiros, não? Gosta em especial dos brasileiros?
Sim, eles respeitam bastante. Eu conheci vários irlandeses e nenhum deles foi... Geralmente, quando as pessoas conhecem uma mulher brasileira, eles têm uma ideia muito ruim de nós. Uma imagem pejorativa. Eles têm muito, mas lá não. Eu nunca encontrei alguém que dissesse, brasileira, não sei o quê, blá, blá. Eu não encontrei ninguém que fosse assim. Então, eu tive uma boa experiência. Conheci gente muito legal lá. Todo mundo respeitou. Bem, por falar nisso, agora nós estamos em plena Copa do Mundo. Sim. E tem a situação da Copa do Mundo com os brasileiros, né? Sim, eu estava que olhando falam em isso. português e pedem para as russas, ou outras, especialmente russas, na verdade, falar a mesma coisa, mas são palavras de baixo calão, né? Sim. Obscenas, inclusive. Mas isso depois, até porque tu viajou também para a Rússia, né? Eu fui, Visitou quantos países quando estava fora? Foram 12, não acho foi? que deu 12, 12 países. 12. Tudo com dinheiro do restaurante lá. Sim. Não tem uma vaga pra mim lá, não? Já poderia fazer um check-in de lá. Se tu souber falar um pouquinho de inglês, entender um pouquinho de vinho, já tá tudo certo. Não, vinho eu entendo. Inglês aí eu não entendo muito, mas vinho. Calma. Nós vamos para o intervalo comercial, vamos voltar em seguida. Muitas fotos, lindas fotos que a Natália mandou para nós. E vamos ver a situação que acontece, está muito em pauta, a respeito da Rússia e como o russo, na verdade, vê os brasileiros. Depois do intervalo comercial, voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando a Natália Villa Bianchini, ela que morou fora do Brasil e visitou 12 países durante o período que morou na Irlanda. Você pode mandar o seu recado pelo Facebook, da página no Facebook da TV Univates ou de Joel Alves. Tem um recado interessante de uma amiga tua, Majdala Tala. Majdala Taha. Da onde que ela é? Ela é brasileira, mas ela também é muçulmana, do Líbano ela é. Ah, do Líbano. Ela mora lá. Na verdade, agora ela tá morando na Itália, mas ela mora no Líbano. Ela te elogiou, ela diz, poderia ter um programa com ela todos os dias. Tem muita história para contar pra gente. Luiz Bianchini, teu pai. Sim. Também. Ela diz que está se divertindo, a Majdala, ouvindo as tuas histórias aqui. Deve ter muitas histórias com ela também, não tem? Sim, eu fiquei no Líbano por 2 semanas, visitando ela e a família dela. Vocês conheceram onde? Quando nós morávamos em Porto Alegre, eu tinha acho que 2 aninhos, 3. Aí a minha mãe me levou na pracinha e acabou conhecendo a mãe dela. Aí a mãe dela usa o lenço, sabe? E então a mãe achou diferente, foi lá conversar com ela. E elas viraram amigas e eu virei amiga das meninas e a gente é amiga há mais de 18 anos. E ela também estava na Irlanda, não? Não. Ela estava no Líbano. Sim, elas moraram no Brasil até 2012, se eu não me engano. E aí eles se mudaram pro Líbano pra ficar perto da família, porque ali eles não tinham ninguém da família. E aí agora ela tá morando na Itália. Ah, mora na Itália. Agora ela mora na Itália. Viu que bom levar os filhos pra pracinha, né? Aí Sim, surgiu uma obrigada, amizade. mãe. Levou filha pra... Tem que levar, pessoal. Os pais levam, pode ter... E não ficar ali só sentado, né? Fizeram amizades que vocês encontraram fora do Brasil. Tem algumas fotos do Líbano que você mandou pra nós também, né? Lindo, né? Sim. Gostou do Líbano? Né? É maravilhoso, é lindo. Todo mundo tem uma ideia meio... o Líbano é meio deserto, meio seco. Não é assim. Perigoso? Não, também não. Todo mundo, quando eu contei que eu ia pro Líbano, meu Deus, terrorismo? Não tem nada disso, não é assim. A mídia, ela aumenta tudo, muitas e muitas vezes, e não é bem assim. É que nem do Brasil, né? Que toda mulher tem que saber sambar, que aqui só joga futebol, né? Eu odeio futebol e odeio samba, então eu não fecho muito aqui. Não, é por isso que tem que viajar. Bem, tu viajou para 12 países. Qual o primeiro país que tu conheceu, Natália? Tirando a Irlanda, eu viajei primeiro foi para Inglaterra, fui para Londres, com a minha prima, passar a Páscoa lá. E daí depois eu fui para Amsterdã com a Bruna, que é de Santa Clara também, estava lá. E aí eu fui para Colônia, a minha prima estava fazendo mochilão, fui lá encontrar ela com outra amiga. E os outros países eu fui... Colônia na Alemanha. Colônia na Alemanha, Aí depois os outros países que eu visitei foram a Itália e a França. Em questão do meu passaporte, como eu estava na Itália, era 5 euros para ir para a França, eu já aproveitei. 5 euros? 5 euros. Essa é uma vantagem muito grande, né? Sim. Que de quem tu consegue para vários países com um preço muito baixo. Né? Sim, eu acho que a passagem mais cara que eu paguei foi de Munique para Moscou, que eu acho que foi 100 e poucos euros, mas foi a mais cara. Só. O resto tudo abaixo de 100.
Usava muito trem, ônibus, avião? Sim, eu fui da Bélgica para Amsterdã de trem. Eu prefiro andar de trem, eu fico meio mal no avião. E no ônibus também, não dá. E trem lá tem para todos os lugares também, né? Trem. Seguro, né? Sim. Barato. Tudo depende. Ali, tu pode comprar um pacote e que ele te permite viajar por vários lugares naquele pacote. Como eu só usei o trem uma vez para ir de um país para o outro, não foi muito caro. Não, ele foi bem barato, mas tudo depende também para onde tu vai. Para onde que vai, né? Sim. Tu esteve na Rússia. Sim. Uhum. Por que escolheu a Rússia? Por causa de um filme, de um desenho. Tem um filme chamado Anastácia, que é sobre a família Romanov da Rússia. E eu sempre adorei. E eu adorei estudar isso na escola também, então sempre foi um sonho. Aí quando eu tive a chance de fazer meu mochilão, eu pensei, agora eu vou. Foi para a Rússia. E fui. Gostou, não? Sim, a Rússia é linda. Eu fui no inverno, eu voltaria no verão, porque passar frio não é muito a minha praia. Pegou muito frio? Qual a temperatura mínima? Eu peguei, em São Petersburgo, eu peguei -9. Isso. Acho que foi a máxima que eu peguei lá, -9. -9 graus. E daí a máxima foi, não chegou a 0, eu acho. Chegou a -1, -2. Tá bem frio. Tá bem frio. O povo? São opostos dos brasileiros. São mais frios, fechados? Eles são bem fechados. Eles não falam inglês. Eu tive muita dificuldade, eu me perdi lá. Aí então eu tentava conectar a internet, que era pública, era tudo em russo, não tinha nenhuma opção para botar em inglês. As pessoas, eu ia falar com elas, elas ficavam respondendo em russo e repetiam, e não repetiu em inglês nenhuma vez. Até que finalmente eu achei um moço que foi querido e me ajudou a chegar onde é que eu precisava chegar. Mas eles não falam inglês. Claro, tu vai sempre achar uma pessoa, né, que sempre tem uma exceção. Eu achei pessoas muito queridas, uma senhora me ajudou nos ônibus, mesmo não falando inglês, elas faziam mímica pra mim, mas também tem aquelas pessoas que não vão falar inglês contigo, elas não vão. Houve muito investimento na Rússia agora por causa da Copa do Mundo, né? Sim. E também tem a situação que a gente foi para o intervalo falando de que, usando as russas, em especial porque ainda na Rússia o homem é que domina, né? Sim. O homem que dita as regras, especialmente da casa. Né? E ainda são bastante machistas lá na Rússia. E quando fizeram isso com as mulheres russas, houve um problema muito grande, né? Sim. Não, aquilo foi vergonhoso. Né? Feio pro Brasil, Sim, né? é muito vergonhoso. Porque eles nos receberam tão bem lá na Rússia, sabe? Muitas pessoas, elas, por mais que elas não falavam inglês comigo, elas, de uma certa forma, me receberam bem. Elas tentaram ainda me ajudar. E o brasileiro, ele é bem visto fora. Porque para entrar na Rússia, eu entrei com meu passaporte brasileiro, é bem mais fácil que entrar com passaporte europeu. Então, nós somos bem vistos em vários lugares. Aí eles vão lá e fazem isso. Estrago, né? Sim, todo mundo tem um bom... Por mais que a gente reclame da nossa política, reclame do Brasil, nós somos bem vistos por ser um povo alegre, ser um povo que ajuda os outros, ser um povo querido, assim. E daí fazem essas coisas. Não, isso me deixa louca. Por que estraga a imagem de todos os brasileiros. Sim, né? de todo mundo, não importa quem. Porque por agora... onde você andou? Você visitou 12 países. Sim. Falava que era brasileira, as portas se abriam ou para alguns países não? Na Rússia, o shopping ele tem detector de metais para entrar. Aí eu tava entrando, eu tinha minha câmera e eu tava tirando para dar pro cara, ele começou a conversar comigo. Ele pediu de onde eu era. Quando eu falei que era do Brasil, não precisa passar por aqui, dá a volta, pode ir. Sim, Por ser brasileiro. Sim, ele conversou comigo e eu encontrei em São Petersburgo um senhor. Tinha uma feira perto de uma das igrejas e daí eu queria comprar um colarzinho que tem o ovo russo, que ele é bem famoso. Eu comecei a conversar, daí eu contei que era do Brasil, o cara já falou português comigo, ele sabia umas palavras, consegui pechinchar bastante também. E ele conversou, queria falar do Brasil comigo, tava pedindo tudo. Dos países que você visitou, o que mais teve interesse no Brasil foi a Rússia, não? Não, foi a Turquia. A Turquia? Sim, quando eu tava na Capadócia, se eu não me engano, teve uma novela que se passou. Então, naquele momento, foi um ponto de turismo muito, muito forte quando aconteceu aquela novela. Então, quando eu encontrei, eu tava fazendo compras, tô sempre fazendo compras. Tem um monte de coisa lá, de todos os lugares que eu visitei. Eu trouxe uma lembrança. Eu trouxe, sim, uma pra mim e uma pra mãe sempre. Então é tudo dobrado.
E aí o cara, ele pediu, tá onde tu é? Eu disse, eu sou do Brasil, não sei o quê. E ele, ai, que legal, Brasil. Já sabia falar um pouquinho de português, já engajou uma conversa, um pouquinho em português, um pouquinho em inglês. E foi falando. E ele foi bem legal, até me convidou pra sair depois. Mas não saiu? Não. Tua mãe tá junto aqui, né? Não saiu? Não, tá louco? Ele queria me levar, não sei, ver andar de balão. Uma visão panorâmica da Capadócia. Eu disse, obrigada, eu vou passar. Já que entramos nessa área, como é que o brasileiro aqui, ele é tido como alguém que realmente fala dos seus sentimentos? Sim. Como é fora do Brasil? Olha, o que eu posso dizer? Não sei, fala a verdade. Não falam tanto assim. Não, eles são mais reservados, né? Mas eu acredito que também depende de pessoa para pessoa. Eu não sou uma pessoa que sai falando dos sentimentos por aí. Mas eu conheço pessoas que são assim. E é em todo lugar. Mas eu acho que na cultura deles, eles são mais fechados. Nós temos essa ideia de ter que estar sempre falando e gesticulando e fazendo bagunça. E eles já são mais... vou ficar quietinha aqui no meu canto. Bom, tem algumas fotos que você mandou para nós. Sim. Vamos ver algumas fotos e você diz de onde que é essa foto para que a gente possa conhecer um pouco mais. Vamos ver a primeira foto, até porque você mandou 20 fotos para nós, né? Eu mandei um monte. Essa aqui é onde? Essa é em Amsterdã. Amsterdã, lugar bonito. Sim, a placa que está escrito I am Amsterdã, daí o começo, I am quer dizer eu sou, daí seria eu sou Amsterdã. Eu sou Amsterdã. Foi bem bonito, ali é bem bonito. Ali é em Baalbek, no Líbano. Líbano. Tem andar de camelo. Tem andar de camelo, né? Senão não... Sim, foi bem assustador. O camelo é muito alto. Foi bem... E atrás tem ruínas, né? Sim, ali são ruínas... Uma cidade muito antiga também, né? Se eu não me engano, são ruínas dos romanos que colonizaram aquela área. Aquela área toda foi dos romanos, né? Isso. Tomaram conta. Nós queríamos mostrar essa aqui, depois a gente vai pro intervalo. Sim, a sentada lá, no B, é a Majdala, que tá falando ali. Essa. A do lado, no coração, é a Keira One, a irmã dela. E aí sou eu, no eu. Isso aí é no Líbano. Isso, em Beirute, ali, na capital. Na capital. Também é uma cidade com um país com muita história, né? Sim, muitíssima história. Eu estava lá 2 semanas, então eu visitei várias cidades. Cada lugar tem uma história diferente. E a cultura deles é muito bonita. Esses dias, o Brasil tem que melhorar, tem que parar com a corrupção, mas o Brasil tem 1.500 anos, né? Sim. E aí tu vê que países têm 2.000, né? 3.000 anos, né? Sim. Ou seja, há uma diferença também de... Tudo que nós estamos passando, eles já passaram por esse processo. Sim, nós estamos aprendendo ainda. O Brasil é um bebê ainda comparado. Então, nós vamos melhorar. Eu tenho fé nisso ainda. Bem, se a gente comparar com os Estados Unidos, tem 800 anos, a gente já poderia estar bem melhor, né? Então, sim. A gente... Mas eu estava pesquisando o nosso sistema de saúde. Nós temos um sistema grátis de saúde. Não é tão ruim, pelo menos em Santa Clara, não é? Eu imagino que numa cidade maior seja, sim. Né? Mas aqui nas cidades menores não é tão ruim. E lá a maioria é particular e caríssimo. Bem, você passou por uma experiência dessa, precisou de médico, né? Eu precisei de médico. Depois do intervalo comercial, conta a história para nós. Você pode continuar mandando sua pergunta, seu questionamento, ou simplesmente dizer que está nos assistindo. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Natália Villa Bianchini. Ela que é natural de Lajeado e morou 2 anos fora do Brasil. Você pode fazer a sua pergunta, o questionamento, ou simplesmente dizer que está nos assistindo. Tem uma outra pessoa, será que eu consigo ler esse nome? Vai. É Keia Oran. Keira One. Quase, tu viu? Pode chamar de Kay. Kay, agora melhorou. Okay. A Kay diz nota 10. Né? Eu tava gostando muito. Essa é a irmã... Da Majdala. Da Majdala. Isso aí, a irmã mais velha. Ela mora em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Sim, Com esses nomes, assim, primeiro a gente teve que fazer um curso para dizer o nome delas, né? Nome diferente, a gente não tá acostumada. Tô bem acostumada já, conheço muitos e muitos anos. É que nem o alemão, né? A gente diz, Cantus Hillensheim, esses dias eu falei, quem? Não tá acostumado. Não, alemão não é comigo. Mas o inglês, tu dá aula de inglês, eu inclusive dou aula de hoje inglês. no Brasil, né? Sim, Você já falava o inglês antes de sair do Brasil, não? Sim, eu fazia cursinho desde 2011, 2012.
Mas não é nada comparado. É, a morar e viver, né? Ou seja, mas ajuda, não? Lógico, ajuda um pouco, tu tem uma boa noção de formular frases e tudo mais. Até porque se é que não ajuda, que eles estão estudando contigo, você, por que eu vou estudar se não adianta, né? Não, mas eu sempre deixei bem claro com os meus alunos, não espera sair falando 100%, sabe? Porque só no dia a dia, né? Porque tu precisa, muito. Eu cheguei lá, passando na imigração, tava eu e minha prima, o policial começou a falar com nós se olhamos, assim, E agora? quero voltar, não sei inglês. Mas depois eu acostumei. Sim. O sotaque irlandês é muito complicado também. É. Então, se tu entende o irlandês, tu entende qualquer pessoa no mundo. Porque o sotaque é diferente. É muito diferente. E, na verdade, diz que tu só aprende idioma quando tu pensa naquele idioma, né? Sim. Fora isso, tu vive com muitos brasileiros, por exemplo, né? Uhum. Tu não vai conseguir aprender, né? Não, é bem difícil. Tu precisa se envolver com pessoas que não falam a tua língua. Sim. Por mais que talvez tu não se dê bem, prefira falar com brasileiros, Sim. Tu precisa se esforçar se tu quer realmente aprender. Porque senão tu não vai aprender. Fizeste isso, não? Eu fiz, sim. Eu fiz uma amiga de Portugal, fala português, mas ela trabalhava no escritório de arquitetura, então ela tinha muitos conhecidos irlandeses. Tinha uma moça, se eu não me engano, ela era da Polônia, eu não tenho muita certeza. Então a gente saía juntos, assim, e daí tu vai conhecendo pessoas. E aí sempre. falo inglês. Isso, daí quando eu comecei a trabalhar no restaurante, tinha franceses, tinha esloveno. Esloveno. Tinha mais um croata, tinha um moço, não é bem da Rússia, mas faz meio borda. Sim. Então, é um lugarzinho muito pequeno. Então eu tinha que falar inglês, não tinha nenhum brasileiro lá. Cometeu alguma gafe, no especial no restaurante, não? Sim. É? Alguém te pediu uma coisa e sim, eu entendi. Sim, uma pessoa me pediu um copo de um vinho branco chamado Chablis. E eu entendi champanhe. E a champanhe é cara. Levei 3 copos de champanhe, o meu chefe quase me matou depois. Foi descontado, não? Não, ele tomou. Ele me desculpou. É. Mas eu repeti, eu acho que o cara não entendeu. Sim. E ele falou, sim, é isso mesmo. Eu fui confiante que eu tinha entendido. E não era? Não, aconteceu várias vezes. Várias, né? Até sim, mas eu falo, desculpa, não, eu sou brasileira, tudo mais. Eu tô aprendendo, aí as pessoas desculpam, já começam uma conversa, já pedem como é que tu tá. Isso é muito legal. É normal, nesse país, na Europa, pelo menos que se fala, você pode confirmar ou não, sim. Se dá muita gorjeta. Sim. Diz que é uma praxe. No Brasil não é isso, não até possível. pela situação financeira que a gente se encontra, acho. Não, lá eles dão gorjeta, sim. E bastante. Tem alguns países na Europa que não tem o costume de dar gorjeta. Então, tu já sabe, se tu vê que aquela pessoa é daquele lugar, tu já não espera tanto. Mas os irlandeses, americanos, americanos sim. Também, porque eles iam muito para a Irlanda visitar por causa da colonização irlandesa, né, na América. E daí os ingleses também davam bastante gorjeta. Os italianos não davam tanto, o francês dá bastante também. Então, tudo depende do lugar, assim, mas o costume, no geral, da Europa é dar gorjeta. Imagina, gorjeta em euro, né? Sim. Daí realmente vale a pena. Nós estávamos vendo algumas fotos, vamos ver mais algumas fotos, porque senão daqui a pouco nem dá tempo de ver todas. Essa aqui é onde? Na Alemanha, em Berlim. Berlim. Sim, tu vai me perdoar, eu não sei pronunciar direito o nome do portão, que é em alemão, mas é o Berngate. É, isso aí. Desculpa quem fala alemão. Berlim, que voltou a ser capital, né? Quando foi dividido era Bonn, depois voltou a ser Berlim. Uma cidade também, né? Lindíssima, né? Histórica. Tá bem frio. Por mais que não pareça, tá bem frio. Bem frio. Sim. É uma cidade bem interessante. Eu fiz aqueles free walking tour, que tu tem um guia. Geralmente ele é alemão. No meu caso ali, o cara era da Inglaterra, se eu não me engano. Ele falava inglês. E aí a gente foi caminhando. Então ele foi mostrando, passamos pelo Muro de Berlim, tudo. Ali é na Capadócia. É um museu aberto. Museu essa aberto. parte, sim. Atrás de mim, tu pode ver lá nas montanhas, antigamente eram casas. As pessoas moravam ali. Então isso se tornou um ponto de visitação. Eles têm até um museu. Tu pode entrar, olhar. Capadócia diz que é um lugar único no mundo. Sim, Você ia lá também, não é? Aham, eu fiz Turquia, o passeio né? de balão. Ah, fez o passeio? Eu fiz, tô no balão ali.
Sim, é lindo. Tu vai bem cedo de manhã, aí tu pode ver o pôr do sol daquelas montanhas, e tem muitos e muitos balões. É lindo. Lembra qual o valor que é para andar de balão, não? Ah, como o hostel que eu peguei, ele tinha Convênio? Tipo um convênio. Então, eu acho que eu paguei 160 euros. É. Não, desculpa. 60 euros, não foi 160. Foi 60. E eles te buscam no hotel, eles te levam pro, tipo, QG deles. Eles te dão um café da manhã, disponibilizam comida, assim, à vontade, te levam depois pra lá e depois te levam de volta ainda. Passa o dia, não? Não dá o dia. Então... Um pouquinho, umas 10 eu acho que nós chegamos de volta, por aí. Ah, então... Mas vale a pena? Vale muito a pena. E quem for pra Turquia tem que fazer o banho turco também. O que é o banho turco? Meu, muito bom. É? Sim, o banho turco então, é separado por causa de religião. Então, as mulheres vão pra um lado e os homens vão pro outro. Tu tem a opção de ficar sem roupa, nua, ou tu pode usar, se é uma pessoa mais tímida, um biquíni. E daí eles vão passar, tipo, uma máscara no rosto, espera a máscara secar, vai pra sauna, tem a opção de nadar, aí depois tu te limpa e tu deita num mármore quente. E uma mulher ela joga espuma e água quente em ti, daí ela esfolia todo o teu corpo, depois passa espuma, ele é bem conhecido pelas espumas, passa espuma no corpo, faz uma massagem, te lava bem, depois te enxágua de novo, e daí se tu quiser tu pode ainda ter uma massagem no final. Aí tu paga um extra. Isso na Turquia? Isso na Turquia. Ah, tu vê que tem tantas coisas diferentes, sim, né? Sim, quando eu descobri, eu tava querendo uma massagista lá. E eu tava... Porque meu mochilão era muito pesado. Foi sozinha pra lá? Não? Eu fui sozinha. Uhum. E aí precisava de uma massagem e disseram, não, mas então aproveita daí o moço do rosto disse, não, eu queria um spa, eu acho. Ele disse, não, faz um banho turco. Aí ele tinha também convênio, foi mais barato, eu peguei e fui. Foi muito bom. Tem mais algumas fotos? Daí tu pode, inclusive, descrever para nós. Essa foto que eu achei lindíssima, né? É na Irlanda. Isso aqui, há pouco o Stefano falou que parece que é o nosso Cambará, só que com água, né? Porque lá também é muito alto. Bem alto. E aí, só que tem água dentro, né? Uhum. Eu tirei uma foto deitada e minha prima tirou por cima, que daí nós mandamos no grupo da família. A minha mãe é um pouco apavorada, a mãe dela também. Já acharam que nós íamos ter jogado penhasco. Mas tu tá sentado bem na beirada mesmo? Eu tô sentada bem na beirada. Uhum. É bem alta. É o Cliff de Moher. Isso aqui é onde? Cracóvia, na Polônia. Polônia. Uhum. Sim. Eu achei que fosse a Praça Vermelha. Eu e o rapaz trabalha aqui, nós estávamos olhando, será que é a Praça Vermelha? Mas não, né? Não, a Praça Vermelha é realmente bem vermelha. É. Uhum. A gente agora tá sabendo tudo, né? Com a Rússia, Copa lá, a gente fez. Sim, é linda a Rússia. Ali é Londres, né? Típica foto de Inglaterra, Londres. Né? Uhum. Foi minha primeira viagem. Ali foi em Portugal. Sim, eu fui... Então, eu tenho minha amiga de Portugal e ela e a família dela convidaram, então, a minha prima para passarmos o Natal com eles. E a gente foi. Então, a gente foi fazer um tour também por Porto. Portugal é um país que ama muitos brasileiros, né? Sim, eles gostam bastante. Que a mesma língua, tem aquela conexão, a gente foi colonizado por eles, né? Então, tem aquela conexão. Bem, tem mais algumas fotos. Essa aqui, por exemplo, é onde? É no Líbano, em Saida. Quem está do teu lado ali? A Maj. Ela sempre se veste assim, não? Sim, a Maj dela se veste assim. Uhum. Porque ela, na verdade, é uma opção, não é obrigada a se vestir assim. Não é obrigada. Ela, quando morava no Brasil, ela sempre quis usar, na verdade. E a mãe dela meio que não deixou por um tempo, porque tem a questão do bullying aqui, né? Sim. Bastante. Mas depois que elas se mudaram para o Líbano, foi uma decisão mútua entre as irmãs de começarem a usar. Aqui não usavam por uma questão de bullying. Um pouco também. E a mãe dela sempre quis... Elas nunca foram obrigadas a nada. Então, essa ideia que as pessoas têm que a mulher é sempre obrigada a tudo não é sempre verdade. Tanto que as minhas amigas são umas pessoas bem independentes. Elas escolheram usar porque elas querem usar. Não porque alguém obrigou elas a usarem. Porque quando elas comparam, tu vê esse tipo de vestimenta com a vestimenta da mulher brasileira, o que elas falam?
Quando eu vou lá e eu uso uma roupa meio curta, ela sempre dá uma olhada, assim. Porque não é normal. É, né, mas pra elas eles, sabem. As pessoas lá, elas... Eu vi quando eu tava no Líbano uma moça de short e blusinha curta. É que é separada ali, a região muçulmana e a região católica. Então, a região católica, as mulheres se vestem que nem aqui no verão, porque lá é muito quente. Então, não é algo fora do normal. Sim. Então, como elas gostam de serem respeitadas, elas respeitam os outros. E sempre foi assim que funcionou com nós. O respeito é fundamental, Sim, né? Toda isso. a cultura. Então, eu até cuido, porque a religião não permite, então, que ela toque em homem, assim. E, então, quando eu vejo como vai dar a mão, eu me enfio na frente. Ou... Nem para cumprimentar. Não, então eu sou bem protetora delas. Fica cuidando delas. Eu fico. Bem, nós estamos conversando com a Natália Villa Bianchini, nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Mas antes do intervalo, mandar um abraço para o Clécio Schweiger, que está nos assistindo, manda um ok, e também a Bernadette Villa. Conhece a Bernadette? A minha tia. Tua tia, onde Sim, que ela irmã da mora? mãe, em Porto Alegre. Mora em Porto Alegre. Um abraço, Bernadette, obrigado por estar acompanhando. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando a Natália Villa Bianchini. Essa moça que saiu aqui do Brasil, ficou 2 anos fora, agora nos conta todas essas novidades, experiências, né? Uhum. É muito bom poder te ouvir, viu, Natália? Tu contando essas histórias, tudo. Mas, obviamente, que a gente não consegue sentir 1% do que tu vivenciou, né? Tu pisar nesses lugares, tu presenciar os cheiros, os aromas, a comida diferente, né? Isso te fez uma pessoa diferente, não? Sim, muito. Extremamente. Eu era uma pessoa muito diferente quando eu saí do Brasil. Porque Santa Clara é uma cidade pequena, não tem o que tu querer ali. Então, a mente da pessoa, por mais que tu seja bem aberta a tudo, a tua mente ainda é um pouco fechada. Quando eu fui pra lá, então, abriu, assim, os meus olhos abriram para um novo mundo. Aí, Tu mudou, mas eu pro mudei. melhor, não? É pro melhor. Eu O mudei que pro tu melhor. mudou, por exemplo? Eu sou uma pessoa extremamente paciente hoje em dia. Paciente. Quem estudou comigo discordaria. Sim. Não tinha muita paciência. Eu aprendi isso, eu aprendi a ser bem mais tolerante também. Como eu trabalhei com pessoas que muitas vezes não conseguiam entender o que eu queria falar para elas, então elas tinham que ser muito tolerantes comigo. E muitas vezes as pessoas da França, Itália, Alemanha, elas iam comer no restaurante e não falavam inglês. Então eu tinha que ter muita paciência. Eu tinha que tentar entender elas. E o teu serviço no restaurante era falar diretamente com os clientes? Eu tinha que atender, eu era garçonete, então eu tinha que atender nas mesas, falar com as pessoas. E lá tem um costume que eu não notei que nós temos aqui. Eu parava e ficava 10 minutos, às vezes, conversando com os clientes, na mesa deles. Quando o restaurante não estava cheio, o nosso chefe até incentivava a conversa, porque é assim que tu conquista o cliente. Tinha uma senhora que vinha toda quinta-feira, eu sabia exatamente o que ela queria e nós sempre conversávamos. Sempre, sempre. Ou seja, acaba fazendo um laço, né? Sim. Com as pessoas. Agora, interessante, tem um recado para ti. O Fernando Koning, muito show. Ele conhece, não? Sim, ele é meu aluno. É teu aluno? Sim. O Fernando. Eu disse que eu ia mandar um oizinho para os meus alunos. Tem também a Dianete Maria Guerini. Parabéns, Nath. Obrigada. Essa sim é amiga da minha mãe. Também, tô ouvindo. É que é a minha mãe que compartilha as coisas, então também. Muitas pessoas. Também tua amiga, né? Amiga de todo mundo, Sim, né? amiga de todo mundo. Então, amiga de todo mundo. Tem mais algumas fotos, tem mais 4 fotos. Eu queria que tu explicasse um pouco sobre elas. Sim. Vamos ver a próxima foto, onde que é? Essa aqui. Isso é em Tbilisi, na Geórgia. Geórgia. Sim, é bem bonito lá. É um país que nos fala muito, bonito não. Tbilisi em si não é o ponto de turismo da Geórgia. Tu vai pra lá e de lá tu vai pra outros lugares. E essa ponte ali, assim, ela é linda por dentro, ela é maravilhosa. Eu não tinha uma foto de dentro dela. E em Tbilisi tem a Mãe Geórgia. É uma estátua enorme, fica no topo de um morro. E é uma mãe que segura, então, o vinho na mão e a espada. Então, seria a fraternidade, assim, o amor de mãe. E ela protege também. Então, é uma história bem bonita, é um país bem bonito. A comida também era muito boa. Porque eu gosto de comer. Gosto de comer bem. Sim, eu experimentei de tudo em todo lugar.
Não passou mal, não teve Não, dificuldade. eu sou... Como eu cresci tendo a minha amiga árabe, então eu sempre... É. Eu sei comer umas coisas bem diferentes. Ali, eu e a mãe, nós estávamos na frente do Vaticano, quando a mãe foi me visitar. Tua mãe ficou quanto tempo lá contigo? 20 dias, se eu não me engano, 2 semanas. Aí quando tu foi trabalhava ou tu pegou um período Não, de folga eu me para poder vir? demiti quando... Acho que eu me demiti no sábado. Eu disse que o sábado ia ser meu último dia. Domingo eu fui encontrar a mãe em Paris. E daí de lá, quando eu levei a mãe de volta para Paris, eu peguei um avião e comecei meu mochilão. Eu emendei tudo. Ficou 20 dias viajando daí. Sim, eu fiquei 1 mês e pouco viajando, Um mês e contando pouco. com a viagem da mãe. Aham. Ah, que Foi. bom, né? Se estivesse aqui no Brasil, não Foi teria bem essa possibilidade. Não, né, também. é que não tem como tu viajar sozinho aqui. Eu tenho várias amigas que gostariam de vir pro Brasil, mas como elas não têm companhia no momento, elas não vêm. Porque é perigoso, querendo ou não. Lá tu te sentiu segura, não? Todos os momentos? Sim, como era frio, eu viajei no frio, então sair de noite não foi uma coisa que eu fiz. De vez em quando só, mas como era muito frio, Sim. eu me limitei. Mas eu sempre me senti segura. Não tive nenhum problema. E também não soube de relatos de pessoas que ficaram inseguras. Nenhuma por viajar. pessoa perto de mim teve problema. Nenhum. Não. Tem mais alguma foto, não? Acho que tem mais uma, né? Sim. Essa aqui é onde? Veneza, na Itália. Ah, Veneza. Sim, eu conheci várias cidades na Itália quando eu estava fazendo meu passaporte. A Itália também é um país lindíssimo, né? Um povo muito... É lindo, mas... Mas... Ai, o que é esse mas? Eu sempre tive o sonho de ir pra Itália, morar na Itália, casar com o italiano e tudo. Quando eu fui pra lá, eu... Ah, tu não queria só ir para Itália, queria ir para Itália e casar com o italiano. Por que italiano? Ah, eu não sei. Quando eu era pequena, a ideia, como eu sou descendente italiana, a Itália era tudo, né? Será que os italianos são meio submissos? Será que não é por isso que você queria ir para lá? Não? Pode ser. Não, mas eles são... O nosso italiano daqui é uma pessoa, o italiano da Itália é outra. Eles são bem grossos. É? Sim, eu tive umas experiências bem ruins com italianos. Com italianos, em geral, assim. Sim. O meu tio, o primo da minha mãe, na verdade, ele mora na Itália há mais de 20 anos. Ele é casado com uma senhora italiana e eles são os amores. Ela não é o estereótipo do italiano. Mas eu conheci outras pessoas que... Mesmo em pontos turísticos, não? Sim, eu tava com a mãe e nós precisávamos pegar um ônibus. Eu parei um policial, fiz a minha pergunta. Eu, obviamente, sempre tento usar palavras bem educadas no inglês. Aí eu pedi, ele olhou pra mim, virou pra pessoa com quem ele tava, continuou conversando e eu ali parada. Aí quando ele terminou a conversa, ele virou pra mim e foi bem grosso. Aí tu, obrigado. Valeu, fui embora daí. Bem, tu conhece a Melissa Cell? Sim, ela era minha teacher, ela era minha professora. É? Sim. Aqui no Brasil, não? Aqui no Brasil. É, também tá mandando um alô. Maravilhosa ela escreve aqui. Obrigada. Um abraço, Melissa. Obrigado também pela companhia. O que mais te impressionou fora do Brasil, Natália? Qualidade de vida, não sendo muito cara. Porque eu, então, morava com mais gente, obviamente, porque é difícil achar uma casa lá que tu consiga morar sozinho ou com menos gente. O aluguel é muito caro? O aluguel é muito caro e Dublin tá um pouquinho, ela tá saturada de gente. Um dos motivos pelo qual eu decidi voltar, além de um problema de saúde, eu não conseguia achar casa. Tinha que morar com muita gente e era uma coisa que eu não queria mais. Eu tava há 2 anos lá, eu nunca fui de festa, nunca fui muito jovem, digamos assim. Então não era uma coisa que eu queria mais. E daí foi um dos motivos. Porque é caríssimo. Eu dividia a casa com 6 pessoas e pagava 300 euros por uma cama. É muito caro. É extremamente caro. Mas fora o aluguel, o resto é bem... Bem acessível. É bem acessível. Tu consegue com 100 euros fazer o rancho por um mês. Com 100 euros? Sim, e sobra ainda. Sim. É que, claro, que parece caro para nós, porque o euro são 400 reais, né? Isso, mas é que tu ganha em euro também, né? O custo de vida se torna bem mais barato. Aqui, eu ganho praticamente o que eu ganhava lá, em reais. E eu não conseguiria me sustentar morando sozinha aqui, porque simplesmente não dá, tudo muito caro. Lá tu paga bastante por algumas coisas, mas também tem de contrapartida, né? Tu não paga água na Irlanda, aí depois mudaram que tu paga só uma taxa, acho que 1 ou 2 vezes por ano.
que a água seria de graça, então é algo para todo mundo. Aí tu paga conta de luz e gás, não dá 20 euros. Ah, é barato? É muito barato. A energia lá e o gás? Sim, era bem barato. Acho que o máximo que eu paguei, sempre dividindo com o pessoal da casa, foi 20 euros. Então não é algo... E é 2 em 2 meses também. Tem alguma coisa que te decepcionou? Não diz a pena que não tem isso do Brasil aqui, que eu gosto tanto Sol. disso. Sol? Sim. A Irlanda é inverno 11 meses e meio. E meio mês é verão. Mas chove muito não? Ou só Sim. frio? Não, é que como é uma ilha cercada, todas as voltas delas são pelo mar e tem muitas correntes de ar em cima, sempre tá chovendo, sempre tá pingando pelo menos. Mas tu não precisa sair de guarda-chuva. Nada que vai te molhar. E se tu sair de guarda-chuva, ele vai estragar por causa do vento, na maioria das vezes. Mas é uma cidade bonita, não? É linda. A Irlanda, eu queria ter visitado bem mais. Uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito é ter tirado 2 semanas, alugado um carro e viajado. É uma das coisas que eu mais me arrependo de não ter feito. A Irlanda é interessante que é uma ilha, mas tem a Irlanda e tem a Irlanda do Norte, né? Sim. Uhum. 2 países diferentes. São países diferentes, né? Mas para passar entre um e outro não tem aduana, não tem... Não tem nada. Eu decidi fazer um tour pra lá, então foi eu, minha amiga e mais 2 caras que moravam com nós. E simplesmente compramos passagem e fomos. Eu não levei passaporte, eu não levei nada, ninguém pediu. Dentro da ilha pode circular, mas são Sim. países diferentes. Dizem que é sempre bom tu levar o teu GNIB, que seria o teu visto, que é pra saberem que tu tá legal no país. Mas ninguém pediu nada, não fomos parados por nada. Foi bem tranquilo. Natália, a gente sabe que tu tá no Brasil, mas daqui 1 mês e meio, 2, tu vai viajar de novo. Para onde tu vais agora? Para os Estados Unidos. Estados Unidos? Por que Estados Unidos? Eu sempre quis. Foi sempre um sonho ir para os Estados Unidos. Tirando da Itália, esse era o meu sonho. E na Itália era casar, ter um marido italiano. E nos Estados Unidos já é Hoje americano, em dia não? eu mudei totalmente a ideia. Não quero casar, não quero morar na Itália. Tô bem assim. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Mas aonde você vai lá nos Estados Unidos? Vermont. Por quê? Tem amigos lá, não? Não. Eu vou fazer um programa de au pair. E então a família é de lá. E aí, au pair é trabalhar, vai cuidar de crianças? Sim. Já sabe de quem não? Sim. Quantas crianças são? 2. 2 crianças? 2 meninas. Você já cuidou de criança antes, não? Eu trabalho com crianças. Tá, mas trabalha ensinando inglês, né? Sim, mas eu trabalho numa escolinha que... tem uma escolinha que é atrás da Univac. Sim. Eu trabalho lá. E ali você dá aula de inglês? Eu dou aula de inglês. Para crianças de 2,5 até 4,5. 5,5, desculpa. Até 5,5. Sim, então... Natália, conhece Delírio José Malma, não? Ele disse que está acompanhando também, talvez só está acompanhando, né? Mas está gostando do programa, um abraço, então. Eu posso conhecer, mas eu sou péssima com nomes. Eu sou mais a fisionomia das pessoas. Natália, obrigado por ter participado aqui no programa Muito obrigada Check-in. pelo convite. Faz a tua viagem lá para os Estados Unidos, vai ficar quanto tempo lá? A ideia é morar. Morar. E deu. Vale. Eu não quero mais voltar. E aí vai ficar por lá e vai levar o pai e a mãe junto, não? Bom, se eles quiserem ir... Um abraço ao pai, o seu Obrigada. Luiz. Eu vou dar um abraço para ele. O Luiz, a tua mãe, a Berenice. E a tua irmã? A Catarina. A Catarina, que a Berenice e a Catarina estão aqui no estúdio também, mas não quiseram participar, não querem Não sei aparecer. por quê. Eu mas falei pra abraço mãe, todos mas eles. eu vou. O Luiz também, um abraço a ele. Sim. Natália, obrigado pela Agradeço. presença aqui no programa Check-in. O programa Check-in, infelizmente, termina por aqui. Na semana que vem a gente volta trazendo outra pessoa que viajou, será pelo Brasil ou pelo mundo. Foi de bicicleta, carro, né? São muitas viagens que a gente conta aqui nesse programa. Até semana que vem.